Minha Vida ao vivo no Dia da Saúde. Oferecimento: Programa Mais Pfizer. Saúde mais próxima de você. Apoio: Fleury e Dieta e Saúde. Olá, estamos de volta com o primeiro evento online sobre saúde do Minha Vida. Hoje, 5 de agosto, é comemorado o Dia Nacional da Saúde. Por isso, estamos debatendo dois temas muito importantes: a mudança de hábitos em prol de uma vida mais saudável e a convivência com o diagnóstico e o tratamento do câncer. No bloco anterior, nós falamos sobre os principais maus hábitos que a população geralmente comete. Portanto, se você conhece alguém que vive dizendo que precisa emagrecer, mas não consegue, tenta dietas malucas e morre de preguiça de fazer exercício, chame essa pessoa para cá, para participar aqui com a gente, pois estamos ao vivo para debater com os melhores especialistas da área. Continua conosco o clínico geral e imunologista Eduardo Finger e o psiquiatra e nutrólogo Eldi Lobo. Bom, contamos também com a participação da Tássia, que estava nos contando como a rotina dela era desregrada e contribuiu para o quadro de obesidade, né? Hoje ela já perdeu 20 quilos e nós vamos saber mais dessa história. Veja. Eu sempre tive problema com peso. Eu nunca fiz nenhuma dessas maluquices aí que o pessoal está acostumado a fazer. Eu nunca tomei remédio para emagrecer, eu nunca tomei nem shake, essas coisas, chás que o pessoal toma, nada disso. Fui procurar endócrino para fazer uma dieta. E aí a endócrino me disse: olha, você já pensou em fazer uma cirurgia bariátrica? Então essa possibilidade de você ter uma perda grande de peso num espaço curto de tempo, né? Você fala, pô, ok, vou lá. Fiz todos os exames, consegui a autorização do convênio para fazer cirurgia, marquei a cirurgia, o hospital, tudo lindo. 3 dias antes da cirurgia eu tive um ataque, eu falei, não vou fazer. Você vai acumulando, entre aspas, fracassos, pequenos fracassos na sua vida. Então é aquela roupa que não serve mais, é uma atividade que você deixa de fazer com os teus amigos porque você já não dá mais conta de fazer. São pequenas coisinhas que às vezes no dia a dia você nem percebe, para ser sincera. E aí, conversando com uma amiga que emagreceu bastante, fazendo tratamento com uma médica, ela disse, olha, por que você não tenta ir conversar com a minha médica? Ela é nutróloga. Existem alguns problemas em se tomar a medicação. E aí pedi para ela, falei, olha, não gostaria de tomar. E ela falou, não, tudo bem, vamos fazer uma parceria, né? E aí comecei a fazer a dieta, né? Eu sempre fui muito desregrada, então entrar na regra, você aprender que você tem que comer a cada 3 horas, que você tem que tomar água, tudo isso ainda é difícil para mim. E não só a questão das trocas alimentares, eu acho que tem também a questão de você aprender a comer direito. Então, comer devagar, sentar na mesa para comer, não comer sentado na frente da TV com o prato na mão. Eu vou toda semana, né, fazer o acompanhamento com a médica e é chegar no consultório da médica e subir na balança e ver lá o resultado. E aí, enfim, faz 5 meses e meio e eu já bati 20 quilos já de emagrecimento. Então hoje, assim, se você me perguntar, dá pra só fechando a boca emagrecer? Dá. Por exemplo, essa blusa que eu tô, a mãe, não tava usando porque o meu braço ficava apertado na manga. E eu não sei se a câmera consegue pegar, mas ela tá frouxa. Já eu não vou mais conseguir usar essa blusa. Já perdi milhares de roupas. Pela primeira vez na minha vida eu consegui comprar uma bota de cano alto.
porque eu nunca tinha tido, né? Minha perna não cabia numa bota de cano alto. Anel que tá caindo, pulseira que eu tenho que prender no relógio. E aí, agora tá aparecendo osso. Muito legal, Tássia. Parabéns. Você viu quantas conquistas? É legal ver essa história assim, é verdade, né? O que A gente vem na não sua imagina. cabeça? Primeiro é todo é muito estranho você se ver, né? Assim, então, primeiro é se habituar com uma nova imagem, mas é bacana, eu espero que sirva de incentivo para alguém que esteja vendo aí. Com certeza. E que se inspire, né? Acho que... E dá um gás para continuar, eu acho. Que bom, que bacana. Pois é, me marcou uma frase que você falou ali no vídeo, que é possível emagrecer só fechando a boca. Mas, na verdade, eu queria saber assim, se você pensou em inserir uma rotina de exercícios físicos para ajudar nesse processo. Então, quando eu comecei a fazer a dieta, não tinha condição. Por uma série de coisas, né? Assim, eu não tinha disposição, eu estava para baixo, tinha essa questão de ter desistido da cirurgia, que também me deixou, apesar de eu ter certeza de que não queria fazer, também me deixou para baixo. Então tem toda uma série de fatores que não me levaram a fazer. Então agora eu estou procurando inserir caminhadas e o bacana é que a parceria com a minha médica, ela é muito legal, assim. Então ela não exige, tipo, olha, quero que você corra, quero que você faça 2 horas de esteira todo dia. Ela falou para mim, olha, vamos começar assim? Meia hora, 3 vezes por semana, caminhando, de um jeito que você fique ofegante no final. Não precisa ser... Você pode... a sua medida vai ser, você tem que estar apta a conversar com alguém. Depois dessa caminhada. Devagar. Não adianta então isso que é fazer legal. Tudo na mesma hora, porque você vai cansada, daí você pode desistir. E aí que eu queria perguntar para o Dr. Eldio, por que as pessoas relutam tanto em começar a fazer exercícios físicos? Então, primeiro, parabéns para a Tássia. Realmente, Tássia, você está sendo nesse momento um exemplo para milhares de pessoas que estarão começando as suas atividades, seu emagrecimento a partir de você. Parabéns. Obrigada. Então, as pessoas relutam tanto porque, para quem não desenvolveu esse hábito desde a infância e adolescência, é difícil mesmo. Por quê? Porque causa um cansaço imediato que geralmente a pessoa acaba compensando aquilo logo depois com uma grande ingestão alimentar e acaba não compensando. Tanto é que no interior, em cidades do interior, é muito comum ter uma lanchonete do lado da academia. Então as pessoas resistem pelo fato de ser cansativo e, infelizmente, a maioria das pessoas desejam um resultado mágico. Querem ir à academia ou fazer qualquer atividade física, como as caminhadas, muito bem falado pela sua médica, Tássia, e querem que em 1 semana já tenha um resultado expressivo. E não, os resultados só começam depois de 1, 2, 3 meses. E um detalhe muito importante, só comentando a afirmação da Tássia, que você gostou, Adriane, que ela falou que bastou fechar a boca para emagrecer. De fato, numericamente, o que mais leva à redução do peso é a redução da quantidade de alimentos ingerida. De fato, é isso. Então, por que se é a redução da quantidade de alimentos que reduz peso, por que recomenda-se tanto atividade física? Porque a atividade física vai fazer com que preserve a massa muscular e que reduza a massa gordurosa. Portanto, é de fato fundamental associar a atividade física para não ter atrofia muscular. Pois é, você estava falando aí da quantidade de exercício, que não deve ser feita, né, de uma vez. Mas existe, assim, se a gente pudesse determinar o período por semana, no geral, ou para cada pessoa também tem uma particularidade? Você tem recomendações gerais, mas aquela história. No geral, se você é exceção, para você é 100%. Então, o que se fala é de 3 a 5 vezes por semana, no mínimo meia hora de exercício aeróbico leve. Na verdade, o certo é individualizar no seguinte sentido: hábitos têm inércia. Tudo bem, é difícil você mudar um hábito, mas depois que você mudou, é difícil voltar ao hábito antigo. Então, se você conseguir fazer a pessoa começar,
a chance dela permanecer nisso aumenta muito. Então, uma das coisas é pegar as armadilhas tradicionais. Por exemplo, uma pergunta que eu faço é: você assiste televisão? Geralmente as pessoas assistem pelo menos uma hora de televisão. E o problema do exercício, às vezes nem é tanto o exercício, mas o tédio. Então, se você fala para ele, você vai ver o seu programa favorito, aquilo que você adora ver. Em vez de sentado aqui na batata, andando na esteira, tranquilo, passeio no bosque, sem doer nada, como a sua médica falou, no máximo, tendo uma capacidade de falar com a pessoa, você vai usar o mesmo tempo para fazer a mesma atividade, mas agora você está fazendo um favor. E o exercício, vamos ser assim, é 11º mandamento, você não vai enganar a si mesmo. Não existe bem-estar e saúde no longo prazo sem exercício físico. Nosso corpo exige e foi construído para fazer esse tipo de exercício. O legal é você identificar a atividade que mais se identifica. Eu acho que esse negócio de ficar correndo na esteira ali mesmo, 30 minutos, nada acontece, o tempo não passa. Eu, pelo menos, eu sofro essa ansiedade. Eu fico pensando assim, são 30 minutos que eu poderia estar fazendo uma outra coisa. Então, lendo um livro, vendo uma TV, estudando inglês, alguma coisa desse tipo. Cuidado. Ai, Jesus. Cuidado. Por quê? Porque não é que você está jogando tempo fora. Sim. Entendeu? Você está investindo em você mesmo. É um hábito ruim, doutor. Eu também tenho. Estou tentando mudar, vou aprender aqui. Temos que aprender, né? Mas eu estou melhorando, eu estou tentando ficar mais tranquila. Mas aí eu estou fazendo um monte de atividade para descobrir aquilo que eu mais me encaixo. A esteira tá mais ou menos, mas eu chego lá. Não tem problema nenhum. Pode ser bicicleta, pode ser step, pode ser natação, aquilo que você gostar. Mas faça. Eu gosto de vôlei, mas eu não sou muito alta assim para jogar, daí ninguém me chama para jogar. Então eu vou tentar fazer uma outra coisa. Adriane, diga. Só uma observação, claro. Porque eu ouço repetidamente no consultório dos meus familiares, dos amigos, qual é a maneira de aumentar a expectativa de vida. Ainda mais o doutor Eduardo falou que nós estamos programados para viver 30 e poucos anos. A única maneira de aumentar a nossa expectativa de vida é através da atividade física. Muito bem. Todo mundo começando a sua atividade física amanhã, devagar e sempre. Se precisava de motivação, né? E tem as outras armadilhas. Por exemplo, quando eu recomendo exercício, eu já falo para todos os pacientes esquecerem as Olimpíadas, eles não vão participar, tem a vida inteira para se condicionar. Então começa devagar. Porque uma armadilha muito comum é a seguinte: você começa a fazer, aí depois de 3 semanas você está andando na mesma velocidade, só que você não cansa mais. Seu coração condiciona muito melhor que suas pernas. Então você começa a sentir que não faz mais efeito, porque você não está cansando. Aí ele aumenta a velocidade. Aí machuca as pernas, fica 6 semanas parado. Então tem que ter paciência, é a vida inteira. Isso daqui é algo que você vai levar para o resto dos seus dias. E tem estudos mostrando que mesmo que você comece aos 90 anos, existe uma melhora geral no seu organismo, na sua vontade, melhora tudo, entendeu? Não existe uma razão para não fazer. Agora, quem está nos assistindo e pensando assim, nossa, então tá, eu tenho que reduzir a alimentação, melhorar a alimentação, eu tenho que começar a fazer exercício, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. É melhor adotar, já que a gente quer mudar, começar tudo de uma vez? Ou fazer um planejamento, mudar aos pouquinhos? Como que é melhor? Novamente, essa necessidade da pessoa se conhecer. Então, uma coisa que eu recomendo muito, Adriane, é anotar um planejamento que não precisa ser na segunda-feira, que é o dia tradicional das pessoas mudarem hábito, mas ter uma data a partir da qual ela vai iniciar esta meia hora de atividade física 3 vezes por semana e essa atividade estar na agenda. Porque geralmente nós colocamos os nossos compromissos profissionais na agenda, mas habitualmente não anotamos, não registramos na agenda eletrônica os nossos compromissos em relação à nossa saúde. E se não tivermos tempo para fazer atividade física, Cooper já dizia isso, vamos ter tempo para adoecer. Portanto, atividade física e mudança de hábito pode ser programado tanto ao mesmo tempo, como diferente um do outro, a preferência sendo pela redução alimentar, mas tendo isso anotado, programado e com data. Muito Isso bem. tem uma outra vantagem, que é o seguinte: a gente falou muito de estresse no primeiro segmento, e muitas vezes eu recebo no consultório pacientes que falam que eles não têm mais energia, que eles não conseguem dormir, etc. e tal, e eles atribuem isso muito a estresse. E realmente estresse é um fator. Agora, quando você começa a fazer as perguntas e fazer ele notar,
Você tem uma pergunta simples que você pode fazer, você manda no seu tempo ou você está sempre correndo atrás do prejuízo? E aí eles se tocam que, na verdade, eles não têm, por exemplo, um horário para parar de trabalhar. Eles sempre fazem o que dá num dia, quando eles caem duros, eles vão para a cama, acordam no dia assim. E isso é o estresse. Na verdade, é como se estivesse apanhando de um lutador invisível do seu lado, batendo e você carregando o mundo nas costas. Uma vez eu ajudei muito um professor que estava nessa situação, basicamente falando para ele o seguinte: você vai pegar uma agenda, você vai colocar um número finito e factível de coisas que você vai fazer naquele dia. Quando você fizer, você vai riscar aquilo da agenda, que não tem nada mais catártico do que riscar alguma coisa da sua agenda. Terminou, fecha, vai para casa, viva a sua vida e faz o dia seguinte. Quando você se sente o senhor do seu tempo, as coisas estão sob controle, o seu nível de estresse baixa muito, a vida muda. Então, quando o pessoal pergunta, fala que é estresse, então vou ter que agora sentar num spa, numa sauna e ficar... Não, você tem que ganhar o controle das suas atividades. Você tem que ser o senhor do seu tempo. Isso já ajuda. Pois é, a Tássia, ela quase fez uma cirurgia bariátrica, né? E aí eu queria saber, esse talvez teria sido o caminho mais rápido, né, para o emagrecimento. Por que você escolheu? Por que você mudou de última hora? Na verdade, foram alguns fatores, assim. Acho que o que pesou muito foi que, de repente, caiu uma ficha de, como eu disse no vídeo, eu nunca nem tinha tomado nem remédio para emagrecer. E aí, um dia eu resolvi que eu ia fazer uma cirurgia que eu acho que para muita gente é sim o caminho. Eu conheço pessoas que tiveram um super sucesso e que estão muito bem hoje com a cirurgia. Então acho que é sim uma solução. Não estou aqui levantando bandeira contra a cirurgia. É que para mim eu acho que me caiu uma ficha de que aquele não era o momento para que isso acontecesse. Então, de repente eu parei e pensei, e foi há 3 dias da cirurgia. Então, assim, com tudo pronto, o hospital marcado, tudo prontinho, era só fazer a mala e ir pro hospital. E aí eu falei assim, não, peraí, gente, eu não tentei nada ainda. Como que eu vou tentar a coisa mais radical possível? Ainda que a técnica que eu ia fazer era a técnica que é reversível, que é só costura, né, um pedaço do estômago. Mas só ainda o fato assim, de entrar para a cirurgia, exato, né, para começar esse processo. Exato, e assim, mesmo que eu revertesse esse quadro, né, não deu certo, pode voltar, descostura o estômago. Nunca mais você vai ter um órgão inteiro e perfeito e funcionando direitinho. Então eu falei, não, para tudo que eu não tenho certeza se eu quero fazer. E mais uma vez, assim, parabéns aí pela sua decisão, porque foi bem em cima da hora. Esse foi o gatilho, né? Eu acho que para falar assim, não, vamos tentar. Que é o que a gente sempre pergunta para as pessoas que mudaram. O que foi o gatilho? O que aconteceu para causar essa mudança? Mas eu quero lembrar que já as pessoas podem participar dessa conversa aqui ao vivo com a gente, então basta mandar a sua pergunta através aqui dessa mesma página. Então vamos ver qual é a dúvida que está pintando na tela. Por que dizem que o café da manhã é a refeição mais importante do dia? Quem pergunta é a Ana Paula. Geralmente tem essa história, né, que a pessoa para emagrecer deve tomar um café da manhã como rei e depois diminuindo nas próximas refeições. Porque essa maior quantidade de disponibilidade de calorias, sendo na primeira parte do dia, há tempo para ela ser consumida ao longo das horas seguintes. Enquanto que uma quantidade maior de refeição no final da noite é o período que vamos estar menos ativos, na maioria das vezes, e com isso o organismo, mais uma vez, vai usar essa estratégia de guardar e segurar a maior quantidade de energia. Portanto, a maior refeição deveria ser, de fato, o café da manhã. Mas é que é difícil, né? Às vezes na correria, de novo a correria, né? A correria do dia a dia, e a gente sai correndo de casa. E tem gente que prefere dormir um pouco mais. Não, vou tomar café na rua, passo ali, pego um pão de queijo, alguma coisa. E aí não dá certo, né? Porque um dia ou outro vai, mas tornar isso um hábito que é um problema, né? Tudo são opções e tudo você paga. Você está escolhendo hoje o que você vai viver amanhã. Exatamente. Até saiu uma pesquisa dizendo que... Uma pesquisa agora em julho de Harvard diz que quem pula o café da manhã pode ter problemas, pode ter doenças cardiovasculares. Então, assim, é uma coisa séria mesmo, né?
Não é brincadeira. É séria e quando pula o café da manhã, há uma tendência, voltando na questão da compulsão alimentar, há um risco de na próxima refeição, principalmente se não tiver nem o café da manhã e nem o alimento do meio da manhã, de ingerir uma quantidade exagerada de alimentos na hora do almoço. Portanto, o café da manhã preveniria essa compulsão alimentar na hora do almoço. Mas eu acho que vale também um pequeno alerta, que é pesquisa de Harvard, etc. e tal, mas a gente não pode esquecer que cada pessoa é uma pessoa. Sim. E essa pesquisa não quer dizer que você deva viver a sua vida desse jeito. Você tem que encontrar a maneira de viver a sua vida que sejam hábitos saudáveis, mas não adianta tentar viver, porque se você, por exemplo, for pegar o que foi publicado em Harvard em termos de nutrição nos últimos 20 anos, você fica completamente maluco, porque Exato. eles se revertem a cada 2 anos. Tudo depende A gente tem que entender, do um contexto, pesquisador, né? ele está olhando num ponto e ele está analisando aquele ponto. Não quer dizer que ele sabe o que está acontecendo do lado. Exato. Então, tudo no contexto. E quem quiser saber mais sobre essas pesquisas que estão sendo citadas aqui na Minha Vida, todas foram publicadas aqui, depois vocês dão uma olhada aí na nossa página. Bom, lembrando que tem mais pergunta? Vamos falar sobre colesterol, já que a gente está falando de café da manhã. Tem um café da manhã aí que muitas vezes é bem gorduroso, né? Tem gente por aí que não se preocupa muito com isso, não. Vamos dar uma olhada no que o pessoal do supermercado aí andou falando sobre colesterol. O colesterol bastante desnivelado, né? Sim. O senhor tem um colesterol alto, anda medindo sempre, como é? Não sei, faz tempo que eu não reviso, mas eu acho que, como quase toda a gente, tem o colesterol elevado. Sim, não, eu faço controle praticamente, não digo mensalmente, mas cada 2, 3 meses eu faço controle. Mas eu estou controlando com remédio, né? Mas por que o senhor anda controlando? Andou exagerando por aí? Conta pra gente. Segundo o médico, eu tenho tendência ao organismo, então não adianta fazer uma super dieta, porque o colesterol vai estar sempre fora. Então é melhor controlar com remédio para evitar problema no futuro, né? E aí quem tem colesterol alto não tem muitas vezes o sintoma, né? E aí como convencer a pessoa a fazer o tratamento? Ou procurar um médico para poder ver que a saúde dela tá legal? Uma vez que você detectou que ela tem o colesterol alto, você tem que alertar ela, olha, isso daqui é uma bomba relógio, certo? Você pode mexer nela agora ou você pode deixar ela explodir depois, cabe a você. Mais uma vez, entende? O médico não pode fazer nada pelo doente, se o doente não quiser fazer. A gente pode instruir, a gente pode conduzir, a gente pode dar os instrumentos, mas uma vez que ele sai do consultório, é a vida dele. Ele vai fazer as opções dele e vai viver as consequências. Adriane, tem a questão do bom colesterol e do colesterol ruim. E, mais uma vez, vamos voltar na questão do hábito. A melhor maneira de melhorar o bom colesterol é através da atividade física. Portanto, viver mais, melhorar o bom colesterol, mais... Não é só melhor, hein? É a única. É a única. É a única. Tem que fazer, sair daqui correndo hoje. Eles já tentaram um HDL, o colesterol bom sintético, e nem esse funcionou. A única maneira é fazer exercício físico. Tá certo, gente. Olha, tem o pessoal de casa aí que está assistindo a gente que também tem pergunta. Vamos ver o que está pintando na tela? Existem alimentos que ajudam a controlar a hipertensão? Carlos que está perguntando. Doutor Elde. Então, na verdade, mais uma vez, vamos repetir do bom hábito alimentar. Não tem um alimento específico que faça o controle da pressão arterial. O tratamento é medicamentoso e com as mudanças de hábitos. E um detalhe muito importante, assim como a Tássia já motivou, também vou motivar, que a cada 5 quilos reduzidos de peso corporal, há uma diminuição dos valores da pressão arterial, independente da medicação. Portanto, é a redução da alimentação e não um alimento específico que, levando a diminuição a cada 5 quilos, haverá uma redução. Inclusive, eu tive vários pacientes que puderam deixar de usar a medicação antihipertensiva porque apenas com o emagrecimento passaram de um quadro de hipertensão, de pressão alta, para a pressão normal. E a hipertensão, que também é outra doença silenciosa, né? Como os sintomas não costumam dar sinal, tem gente que passa o maior susto quando descobre que tem o problema. É o que aconteceu com a Graça. Vamos ouvir essa história e saber como foi a primeira vez que a pressão foi lá em cima. Eu me descobri hipertensa há 4 anos. Eu estava no dentista fazendo um implante dentário. De repente eu comecei a me sentir mal durante o procedimento. E
eu disse para o meu dentista que a minha pressão tinha caído. E ele verificou e, para susto dos dois, nós descobrimos que a minha pressão estava 22. Foi um momento muito tenso, de muito susto, mas que foi controlado com a medicação ali no momento, porque ele também era hipertenso. Eu tive que procurar um cardiologista, fazer vários exames para poder verificar o porquê, se tinha sido apenas um pico de pressão ou se eu já era uma pessoa hipertensa. O que mudou na minha vida muito pouco, porque eu continuo fazendo todas as coisas que eu gosto, apenas com precaução, e deixei o vilão da minha vida que eu amo, que é o sal, um pouco, e passei a tomar uma medicação contínua todas as manhãs. Eu tenho um aparelho de pressão em casa e eu verifico a minha pressão uma vez por semana. Eu não verifico todos os dias não, porque eu não quero ficar com neura de ser uma pessoa hipertensa. Em relação a exercícios, eu sou uma pessoa sedentária. Então eu comecei a fazer caminhada. Faço caminhada todos os dias. Comecei com 30 minutos, passei para 40 e atualmente estou fazendo 60 minutos. Tássia, você chegou a fazer exames para saber como é que estava a sua saúde, muito por conta da cirurgia bariátrica. Mas antes você acompanhava assim a sua saúde? Sim. E por causa da obesidade, você tinha tinha medo de chegar a desenvolver hipertensão ou colesterol alto? Sim, porque tem histórico familiar, né? Não tinha, a única coisa que eu tinha desenvolvido era resistência insulínica, mas colesterol, estava tudo muito perto do limite, né? Glicemia, estava tudo muito perto do crítico, assim, chegando quase fora do normal. Claro que dá medo, né? E aí, agora faz um mês mais ou menos, eu fiz toda a bateria de exame, todo o check-up e tá tudo lindo, né? Tá tudo, isso é ótimo. Baixou, né? Tudo que estava muito perto de sair do normal, agora já tá tudo bem bonitinho já. E essa é uma pergunta, a pergunta que eu quero fazer agora para todo mundo que está pensando assim, então quando eu tenho que começar a me preocupar, fazer exames para saber se eu tenho pressão alta, colesterol está elevado? As pessoas devem ir quando ao consultório, doutor? Se você for uma pessoa, vamos dizer, que não tem nenhum problema de saúde evidente, básico, uma vez por ano, eventualmente uma vez a cada 2 anos, está mais do que bom até os 35, 40 anos. Depois vale mais a pena você ficar um pouco de olho uma vez por ano, não tanto para intervir, quanto para o médico te conhecer. Porque a partir do momento que você segue uma pessoa por muito tempo, se alguma coisa muda, você sente o cheiro. Entendeu? Então é bom você ter um clínico que você confia, que você gosta e não desaparecer, porque de repente você fica 5 anos sem aparecer e você vem, você começa do zero, entendeu? Então o acompanhamento é a chave. Pois é, nós estamos chegando aqui ao final desse bloco e tem muitas pessoas que estão acompanhando aqui a nossa conversa, admirando o caso da Tássia, muito feliz por sentir que tem pessoas no mesmo caminho. Sim. Então, parabéns mais uma vez pelo seu exemplo. Tem ainda mais coisa para fazer, você almeja mais coisas, né, Tássia? Com certeza, não quero parar não. Acho que cada semana, cada quilo, cada vez que vai no consultório é mais um incentivo para não desistir, para continuar. Olha, muito obrigada mais uma vez. Bom, e lembrando que para participar desta conversa, basta mandar a sua pergunta para a gente, que ela vai aparecer talvez aqui na sua telinha. Nós estamos ao vivo e logo mais os doutores que estão aqui participarão de um chat. Você também poderá mandar mais perguntas. E a seguir, vamos mostrar mais um caso emocionante de superação. E ainda hoje, o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt conta em entrevista exclusiva ao Minha Vida como está sendo a luta dele contra o câncer. Veja só um trecho do vídeo. Uns 40 graus a temperatura e a temperatura do spa estava a 43 graus. Fiquei lá um tempão, de repente, minha esposa e minha filha na piscina, e eu desmaiei. E elas falavam comigo, não respondia, estava lá. Confusão danada, hein? Meu filho estava lá com seus amigos, ligaram para o 911, veio polícia, bombeiro e ambulância me socorrer, um escândalo danado.
A gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos. Fique ligado.